Olá, meu nome é Márcia Bussolaro. Se você chegou até aqui, você deve estar curioso para saber como evoluir na sua carreira, vida profissional, na sua vida pessoal, utilizando a comunicação assertiva. Durante 15 anos da minha vida, eu trabalhei como líder. E como líder eu entendi que a minha entrega não era mais uma coisa direta em cima daquilo que eu estava fazendo. Como líder, o meu resultado estava atrelado ao desempenho das pessoas que estavam no meu time. E eu precisava fazer com que elas fizessem uma ótima entrega. Durante toda essa trajetória, eu lidei com pessoas bem legais, com pessoas chatas, com pessoas empolgadas, aquelas que estão sempre com o pé atrás, pessoas com raciocínio lógico, pessoas mais emocionais. E eu consegui ajudar cada uma delas a atingir os seus objetivos. Continua aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como é que você consegue melhorar o seu desempenho profissional utilizando a comunicação assertiva. E eu aposto que você já passou por algumas situações assim. Você disse sim para uma coisa que você não queria fazer, mas a pessoa está tão acostumada a vir te procurar porque você aceita. Aí você é a pessoa que fica sobrecarregada, cansada, estressada, fica até mais tarde. Você sabe como fazer uma coisa, como resolver o problema. Só que na hora que você vai explicar para o seu chefe ou para os seus colegas de trabalho, você não consegue se fazer entender. Isso é porque tem falhas na sua comunicação. Ou então você tem uma ótima ideia, você sabe resolver aquele problema, mas você tem um sentimento de insegurança ou você fica envergonhado na hora de falar, outra pessoa acaba falando, levando crédito. Tem como sim você se libertar desse sentimento e conseguir expressar suas ideias. Já reparou que você pode ser uma pessoa muito inteligente, mas quem prospera é quem consegue comunicar a ideia adequadamente. E é exatamente isso que eu quero explicar para você. Eu quero que você consiga expor as suas ideias com clareza, fazer com que as pessoas entendam limites, com que elas te respeitem e valorizem você. Continua aqui comigo. Quando eu comecei a minha carreira, uma das minhas principais atribuições era dar feedback para as pessoas, explicar para elas o que elas estavam indo bem, o que elas estavam mandando mal e precisavam melhorar. Eu fiz diversos cursos para aprender técnicas de feedback, como é que eu fazia toda essa conversa com elas. E eu me preparava bastante para essas conversas. As que eu tinha que falar como é que elas estavam indo bem, essas eu ia razoavelmente bem. Agora, aquelas conversas que eu tinha que falar para a pessoa que ela não estava indo bem, eu ia mal. Cara, eu ia muito mal. Eu me lembro muito bem de uma vez que a minha carreira ficou em risco. Eu chamei a pessoa para conversar e na hora que eu ia explicando aquilo que ela não estava mandando bem, eu falava, ela contra-argumentava. Eu falava de novo e ela se defendia. Eu não conseguia me fazer entender, a conversa ficava truncada entre um fala e outro rebate e eu não estava conseguindo sair dessa situação. Eu tentava ver com a pessoa se ela tinha entendido, mas na hora que ela explicar para mim o que ela entendeu, não era nada daquilo que eu estava falando. E aí naquele momento eu me vi numa situação muito difícil e eu pensei em duas coisas. Ou eu continuo a conversa, a pessoa vai sair aqui da sala, vai falar para todo mundo como foi ruim a conversa comigo e aí a minha imagem ia ser muito prejudicada. Ou então, eu aceitava o meu erro, falava para ela que eu não estava bem preparada, remarcava a conversa. Eu tive que decidir isso em poucos minutos. Melhor, poucos segundos. E eu optei por parar a conversa, falar abertamente para a pessoa, olha, eu não estou preparada. Eu vou me preparar melhor, vou voltar aqui para conversar com você. E isso aconteceu não só essa vez, isso aconteceu muitas vezes. Quando eu falava, a pessoa entendia outra coisa. E eu ficava muito frustrada, eu baixou muito a minha autoconfiança. Eu achava que eu não ia conseguir ser uma boa líder, justamente porque uma das bases da liderança é fazer com que as pessoas entendam aquilo que você estava falando. E eu ficava cada dia mais frustrada, eu cheguei a pensar que era um erro eu estar ali, que eu devia voltar para a minha carreira técnica.
Mas aí eu resolvi dar 2 passos para trás. Eu resolvi parar todos os meus estudos, toda a minha formação de liderança e aprender a me comunicar adequadamente. Porque se eu não soubesse me comunicar, eu podia ter a melhor estratégia do mundo, eu podia ter ótimas soluções, mas como que eu ia fazer as pessoas me entenderem? Como que eu ia conseguir dar o feedback adequado para as pessoas do meu time se elas estavam evoluindo ou se elas precisavam trabalhar? Eu concluí que para eu ser uma boa líder, eu precisava muito trabalhar a minha comunicação. E não foi fácil, eu ter que admitir que eu precisava voltar para aprender uma coisa que parece tão óbvia, mas não é tão simples assim. Como é que eu fiz isso? Bom, isso era vital para minha carreira, então eu tinha que me dedicar muito para eu conseguir fazer isso. Era essencial que eu aprendesse a me comunicar. Aí eu fui atrás de cursos, entrei na internet, comecei a buscar assim na frente do computador como é que eu ia resolver essa questão, que curso que eu ia fazer, um treinamento, o que eu tinha que buscar. Quando eu procurava coisas sobre comunicação, o que eu encontrava? Oratória, fazer apresentações, como falar em público, como persuadir pessoas, encontrava técnicas de venda. Eu olhava assim e falava, poxa, mas não é nada disso que eu preciso. O que eu quero é conseguir conversar com uma pessoa, com o meu time, com as outras pessoas e falar sobre as coisas do dia a dia, de forma que a gente consiga construir um diálogo para a gente encontrar boas soluções para os nossos projetos ou discutir as nossas estratégias. Como eu não encontrava nada direcionado para esse dia a dia, pensei comigo, eu mesma vou montar todo esse meu estudo, toda a grade, minha grade de estudo, né? Como é que eu vou fazer para conseguir fazer isso? Comecei lendo muitos livros. Os livros não eram caros, mas eram muitos livros. E eu tinha um coaching. Olha, eu fiz dezenas de sessões de coaching com ele para conseguir avaliar a minha comunicação, para treinar, para pegar orientação com ele. Só de coaching eu devo ter gasto assim mais de R$5.000 seguramente. Depois eu resolvi estudar PNL para eu aprender mais sobre neurociências, eu entender como é que as pessoas capturam o mundo, como é que elas entendem o mundo. Esse curso gastei 1 ano e meio, gastei uns R$7.000, R$8.000 por aí. Aí depois eu quis fazer a formação de coach para eu conseguir desenvolver o meu time, eu conseguir treiná-los na comunicação. Ali eu devo ter gasto mais uns R$7.000, R$8.000 e foram alguns meses de formação. Eu também fiz vários outros cursos pequenos, menores, para ir completando a minha formação. E olha, no final eu consegui chegar além do que eu esperava. Quando eu falava com as pessoas e eu pedia para elas o que elas tinham entendido, né? Elas falavam muito perto daquilo que estava na minha cabeça. E eu comecei a me surpreender quando elas me procuravam assim do nada, às vezes no café, às vezes eu estava sentada na minha baia e elas me procuravam para dizer como era fácil entender aquilo que eu falava, como a coisa fluía gostoso. Gente, pensa numa pessoa radiante, porque eu fui incansável nisso. Enquanto eu não percebia que eu era uma pessoa que sabia se comunicar direito, eu não parei. E eu cresci através do conhecimento. Mas quando eu digo conhecimento, eu não quero dizer assim, esse conhecimento técnico, conhecimento da sua função. Para mim, o conhecimento ele tem 2 partes. O teu conhecimento técnico e as soft skills. A soft skills é todo um lado não técnico, é como você se expressa, é como você lida com pressão, é como você tem novas ideias. Então, para mim, o conhecimento, o prosperar na carreira, conseguir ser um bom profissional, é quando você tem essas 2 coisas equilibradas. Porque eu conheci gente, muitos, mas muitos técnicos excelentes profissionais, sabiam muito bem resolver os problemas, mas tinham uma dificuldade muito grande de conseguir se expressar. Esses eu ficava junto deles, eu ajudava, eu treinava, eu dava voz para eles muitas vezes nas reuniões, porque eu queria que aquelas ideias fossem as ideias que a gente adotasse, para que eles se sentissem muito realizados de conseguir colocar as ideias deles em prática e para a gente como um time ter sempre a melhor solução na mesa.
Porque ao longo da minha carreira, o que eu percebia? As reuniões terminavam, a gente não ia pela melhor solução, a gente ia pela solução mais bem comunicada. Aí eu olhava o time e falava, peraí, aquele cara sabe pra caramba, mas ele não tá conseguindo se expressar. Aí eu me empenhava mais ainda, até que ele conseguia. E olha, uma das coisas que me dava mais felicidade é conseguir ver essas pessoas desempenhando. Antes eu as via assim como uma mola encolhida, sabe? E aí depois que elas aprendiam a se comunicar, elas cresciam muito. Eu acabei abraçando isso para mim como minha missão de conseguir ajudar os profissionais a potencializar o seu desempenho. Mas eu te digo uma coisa, isso não é para qualquer um. Por quê? Porque você precisa estar preparado para receber esse tipo de conhecimento. As pessoas muitas vezes procuram cursos, treinamentos, vídeos, mentores para serem crescidos e não para crescer. Então, se você está a fim de ser crescido, você não está preparado para isso aqui. Se você não está a fim de se dedicar de verdade, se você não tem um compromisso com você, com a sua carreira, com o seu crescimento, peço que você pare agora, desligue, vá assistir TV, vá ver uma série, vai fazer outra coisa, você vai perder seu tempo aqui. Isso aqui, de agora em diante, é para quem está afim, para quem tem o compromisso real de crescer. Eu ajudo você, eu vou fornecer como, vou te ajudar com as técnicas, mas você tem que assumir esse compromisso. Fique aqui se você realmente está com esse compromisso. Se você acha que um treinamento desse vai custar tudo aquilo que eu gastei, não vai não. Você acha que vai custar 10, 20 mil reais? Também não é tudo isso não. Um treinamento como esse valeria seguramente 2, 3 mil reais. Mas eu não quero fazer por tudo isso. Eu quero fazer por muito menos, porque eu quero ver mais e mais pessoas crescer na vida profissional, crescer na vida pessoal, ir até o ponto máximo e sem passar pelos perrengues que eu passei. Então, se você chegou até aqui, se você tem um compromisso real com você mesmo, continue rolando essa página e eu te vejo lá do outro lado.